Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. O nosso propósito aqui no canal é tratar com você sobre essa importantíssima questão do despertar espiritual. A iluminação espiritual é tudo aquilo que você realmente precisa, até porque esse sentido de minha vida é muito complicado. E quando a iluminação espiritual ocorre, que é o florescer do seu ser, alguns chamam isso também o despertar da Kundalini. E aqui eu me refiro ao real despertar da Kundalini. O fim do sentido egóico, o fim do sentido de separação. A iluminação espiritual. Como Ramana Maharshi colocava. E alguns outros colocam. Como aqui nós também fazemos. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar da consciência. O despertar da Kundalini. Isso é tudo que se faz necessário na sua vida. Constatar a verdade do seu ser. Constatar a verdade do seu ser é estar livre desse modelo psicológico de consciência coletiva. O ser humano, ele tem a ideia de existir tendo uma consciência individual. Então ele carrega essa ilusão da individualidade. Em cima dessa ilusão da individualidade, existe o sentimento de ter uma vida própria. Então você, quando se refere a si mesmo, você diz minha vida. Isso não procede, isso não é real. Não existe essa consciência individual. É só uma ilusão mesmo, a ilusão da individualidade. Há uma realidade que ultrapassa tudo aquilo que o seu pensamento formula, acredita, idealiza, projeta. O ponto é que nós, como seres humanos, estamos vivendo no pensamento. E no pensamento, por exemplo, nós tomamos ações. Não percebemos que essas ações são ações conflituosas, são ações problemáticas. Porque são ações que nascem desse fundo de condicionamento psicológico que trazemos dentro de nós mesmos. Nessa consciência que não é individual. É essa consciência egóica, é essa consciência coletiva. Como seres humanos, essa estrutura psicológica e física é uma herança da humanidade. E essa consciência é a consciência da humanidade. Essa consciência carrega muita confusão. É uma consciência muito complexa. Nós, como seres humanos, estamos tendo nossa vida assentada no medo. Medo e desejo. Psicologicamente, nós estamos nos vendo como uma identidade, como sendo uma identidade.
como sendo alguém. Há esse sentido de complexidade psicológica em cada um de nós, em razão desse conteúdo que é essa consciência comum a todos. Trazemos a ilusão de ser alguém vivendo agora, aqui, nesse instante. Nós temos um nome e temos um corpo. Acreditamos que esse nome se refere a quem nós somos e esse corpo é nosso, o que é uma coisa muito curiosa, muito engraçada. Esse corpo é da existência e esse nome é uma coisa emprestada por alguém que em algum momento escolheu esse nome e deu para esse corpo. Nós acreditamos ter essa mente, ter esse corpo e ter esse nome. Nós somos apenas memória, um conjunto psicológico e físico de memória. Essa é a estrutura desse corpo-mente. Sua orelha é do seu bisavô. Seus lábios são da sua tataravó. O formato dos seus pés, o tipo de cabelo, tudo isso é herança, é memória dos seus ancestrais. Essa é a história desse mim, desse eu, desse ego. Um conjunto de lembranças, um conjunto de memórias. A realização é o fim disso. A iluminação espiritual, o despertar da consciência, o despertar da Kundalini, é o fim para tudo isso. É o início de algo inteiramente novo. Então, essas ações, baseadas nesse fundo de condicionamento, nesse fundo de memória, são ações conflituosas. Notem como é importante investigarmos isso aqui. Deixa eu falar com você sobre a ilusão dessa identidade separada na ação. Sobre essa ilusão da individualidade. Nós acreditamos que estamos fazendo as coisas porque escolhemos, decidimos e resolvemos. Notem que isso tudo é memória. Suas ações não nascem de uma escolha. De uma identidade presente. São ações que acontecem com base nesse fundo de condicionamento psicológico. Nós temos essa ilusão de liberdade, de escolha, porque acreditamos ser alguém com volição, vontade, poder. O que nós temos presente na realidade é a vida acontecendo. E não existe esse elemento mim, eu, ego. O que ocorre é que esse sentido do eu em você está se confundindo com essa memória e se vendo no tempo e no espaço como sendo uma identidade separada. Se vendo como uma individualidade. E naturalmente sofrendo. O que sustenta o sofrimento em cada um de nós é essa ilusão. A ilusão desse eu, nessa experiência chamada vida. Então há essa dualidade. É um assunto muito importante aqui. A ilusão dessa individualidade, isso tem sido investigado há milênios por seres que se realizaram, trabalhando isso em si mesmos.
Quando você realiza isso, que é o despertar, a iluminação, floresceu a sabedoria, a compreensão, floresceu a verdade. A verdade de que você é essa realidade, além do tempo e do espaço, além do corpo, do nome e da mente. E, portanto, além dessa ilusão de alguém no controle, alguém fazendo, nossas ações são muito problemáticas. O ser humano sente e pensa e faz de uma forma discordante. Ele carrega essa contradição. Ele sente uma coisa, ele pensa outra coisa e faz outra coisa. Ele acredita que está escolhendo. Ele jamais escolheria dessa forma. Ninguém, de uma forma consciente, iria produzir para si mesmo sofrimento. Agiria ou faria qualquer coisa para ser infeliz de uma forma consciente. O fato é que nós vivemos numa condição de pura inconsciência. Enquanto houver essa identificação com essa ilusão, eu sou o corpo, eu sou alguém, haverá essa condição de inconsciência. E nessa inconsciência surgem as ações. Então não há inteligência. Uma aparente escolha com base nessa ilusão, dessa falsa identidade, que é a inconsciência. O nosso trabalho aqui é investigar a ilusão disso, ir além dessa ilusão. Portanto, nesse canal, estamos investigando com você a iluminação espiritual, o despertar espiritual, a realização de Deus, como alguns chamam. A realização de Deus. A autorrealização é a realização de Deus. Para você, nessa vida, você sendo consciência, presença, ser, felicidade, inteligência, uma vida beatífica, uma vida em amor, uma vida em paz, uma ação agora, a partir desse corpo-mente, que não nasce mais desse fundo de memória. As ações no ego, nesse mim, nesse eu, são ações que se baseiam nesse fundo de memória. Então, um pensamento surge, uma intenção surge com base nesse pensamento. E aí você se põe a agir. E esse você é só esse movimento de condicionamento psicológico em ação, produzindo desordem, produzindo confusão entre erros e acertos para esse mim, esse eu, esse ego continua infeliz, insatisfeito, vivendo esse fundo interno de sofrimento, de infelicidade, chamado de vazio existencial. Temos vários nomes para quadros internos de infelicidade psicológica. Dentro desse modelo de tempo psicológico, para essa condição de egocentrismo desse mim, desse eu. São diversos os nomes para esses quadros de infelicidade.
o vazio existencial, a ansiedade, a solidão, a depressão, a angústia, o tédio, o medo, o conflito tão presente nos desejos, a insatisfação, a dor existencial, tudo isso está dentro dessa condição psicológica de memória com a qual nós nos confundimos, nos identificamos, porque nós criamos essa identidade. Se separando dessa experiência, a aproximação do autoconhecimento irá lhe revelar, juntamente com a meditação, e aqui eu me refiro à real meditação. Nós temos uma playlist aqui explicando exatamente o que é a verdadeira meditação. Essa é uma palavra muito em moda e há diversas práticas de meditação. E aqui eu me refiro à real meditação. Aquilo que tem como propósito lhe revelar isso. Não a meditação para aliviar esses quadros internos de sofrimento para o ego, como tem sido divulgado, sobretudo aqui no Ocidente. Cada dia se cria uma nova técnica, uma nova prática de meditação para aliviar o estresse, para dormir melhor, para aliviar a depressão, é sempre para aliviar, nunca para colocar fim para essa condição psicológica, para esse quadro psicológico. Isso por quê? Porque o fim para isso significa o fim do ego, desse mim, desse sentido de uma identidade presente. Isso requer um trabalho de autoconhecimento, real autoconhecimento e real meditação. E aqui nós temos em nosso canal uma playlist sobre a real meditação, onde abordamos essa questão do autoconhecimento. Uma outra playlist é sobre o despertar da Kundalini. Eu tenho recomendado aqui no canal para dar uma olhada, para investigar isso. Portanto, o trabalho real consiste na constatação da não dualidade. É isso que é proposto na Advaita Vedanta. Isso ocorre em razão do verdadeiro autoconhecimento e da real meditação, que eu chamo de real meditação prática. Agora que a vivência direta com a experiência, que é esse fundo de condicionamento psicológico, que é basicamente memória, sem colocar uma identidade nisso. Olhar para isso de uma forma direta, sem se separar. Então é possível ir além. Não se trata de vencer, mas sim de ir além. Quando alguém pergunta como vencer o medo, ou como vencer a ansiedade, ou como vencer isso ou aquilo. Aqui se trata de ir além dessa condição psicológica. Ir além do mim, do eu, do ego. Então, esse é o assunto que nós trabalhamos aqui no canal, também em encontros online e em encontros presenciais. Se esse é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos.
Ok? Até a próxima. Você cai numa ilusão. A ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência. Podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.